Paz e graça, jovens, adolescentes e os demais que estão conosco, né? Quando dai me fizeste convite, eu confesso que eu quase que digo que não. Mas aí eu disse, não, aceito. Festa na roça. Como o Rodrigo mesmo disse, nessa época do ano, quando chega ali o mês de março, que o sol está castigando, o homem do campo começa a ficar preocupado. As pessoas que moram na cidade, talvez não se atentem muito para isso, mas o homem do campo, sim. O homem do campo, ele fica preocupado quando o sol castiga. Porque se o sol está castigando, isso quer dizer que nós não vamos ter alimento. Nós não vamos ter o plantio. Porque o que chega na cidade é o que é plantado no campo. Quem alimenta a pessoa da cidade é o homem do campo. Então, se Deus ele não mandar chuva, não terá plantio. E aí, quando chega o mês de março, que o sol está castigando, ele começa a ficar preocupado. Mas quando chega abril e maio, aí a chuva começa a cair. E aí vem, como o Rodrigo mesmo disse, aí vem o feijão, vem o milho, vem o amendoim e tantas outras coisas maravilhosas. Mas aí nós temos uma cultura intitulada cultura pagã, que vai completamente de encontro à palavra de Deus. Eu costumo dizer que é nessa época do ano que nós sabemos quem é e quem não é. Mas vamos abrir. Mas eu quero dizer para vocês que hoje eu quero falar de dois reinos. O tema é Não Sou Deste Mundo. Eu escolhi o tema, ficou ao meu critério de escolher o tema. Apesar de ser festa na roça, mas eu vou falar de dois reinos. Eu quero apresentar a vocês dois reinos que fazem parte de nossas vidas. O reino passageiro, que é este mundo que nós vivemos, e o reino eterno. No reino passageiro nós podemos ser donas de casa, estudante, empreendedoras, cozinheiras, professora, mãe, babá, médica, advogada, entre outros. Vocês podem ser jovens que tiveram uma história difícil de abandono, rejeição, traição. Contudo, no reino eterno você pode ter uma grande posição, sublime a tudo que você viveu. E para falar desses dois reinos, abram suas Bíblias em João 17, 14. Abram suas Bíblias. Quem não estiver com a Bíblia, abra no celular, mas abra, acompanhe a leitura da palavra de Deus, porque é dela que eu vou falar. Tudo que eu vier falar aqui nessa noite será embasado na palavra de Deus. Se vocês vão sair daqui hoje me amando, eu não sei. Se vocês vão sair daqui hoje me odiando, eu também não sei. Então vamos lá? Para João 17, 14, que diz assim: Eu lhe dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eu quero dizer para vocês que, como eu acabei de dizer, vocês são jovens. Um dia também eu já fui jovem. Não que eu ainda não seja, né? Mas eu sei que para quem é jovem é muito mais difícil. Eu sei disso. E Jesus disse assim: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Sabe por quê? Porque o mundo é atraente. Mentira sua se você disser que o mundo não é atraente, porque ele é. Se nós dissermos que o mundo não é atraente, estamos enganando a nós mesmos. Essas festanças que estão acontecendo esses dias, claro que é atraente. Se o microfone estiver alto, pode baixar um pouquinho. Porque quem fala alto é eu. É claro que é atraente.
passa um carro de som, minha gente, quando o trio elétrico passa, nosso corpo dança sem querer. Aí sabe o que é que eu digo? Jesus, chegue aqui com a tua providência. Eu digo mesmo, viu? Jesus, tenha misericórdia. Se é difícil para mim, eu imagino para os jovens. Mas sabe como é que a gente vence? Isso eu fui adquirindo com o tempo. Eu não gostava de orar, eu detestava orar. Eu chegava na igreja faltando alguns minutinhos para acabar a oração, porque eu não gostava realmente de orar. Eu quero dizer para vocês, jovens e adolescentes, vocês só vão vencer o mundo se vocês orarem. Vocês precisam tomar gosto pela oração. Comece em casa. Comece com 2 minutos. Vá pedindo ao Espírito Santo. Sozinho vocês não vão conseguir. Porque a nossa carne cansa, o joelho dói, a perna cansa. Tudo vai doer. Comece com 2 minutos e você vai aumentar, vai para 5. Depois vai para 10, depois vai para 20, para 30. E quando você vê, já passou 1 hora. Você orando, você só vai conseguir vencer o mundo se você orar. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele era o Filho de Deus e ele orou. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era que ele ia enfrentar no final. Quando ele jejuou 40 dias e 40 noites. Aí Satanás olhou assim e disse: agora que eu venço esse homem. Mas foi aí onde ele se enganou, porque ele jejuou 40 dias. Satanás achava que ele estava fraco, mas aí ele estava forte. É isso que eu quero dizer a vocês. Vocês só vão ficar fortes se vocês orarem. As crianças ainda não têm essa maturidade, porque quem carrega as crianças são os pais. É da minha responsabilidade estar orando por Ana Júlia, porque ela ainda é uma criança. Mas vocês já são crescidos. Vocês já são jovens. Jovens e adolescentes. Vocês acham mesmo que é fácil passar no centro de Lagarto, lá no lado da feira, ver um palco erguido e dizer que Luan Santana vai estar aí segunda-feira? Que mentira é essa de dizer que é fácil? De graça. Luan Santana, as adolescentes enlouquecem, vai à loucura. Oh, meus filhos, não se enganem com o mundo. Não se engane com o mundo. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas naquele grande dia você vai dizer: valeu a pena. Porque o que nos espera é muito melhor do que tudo isso. O que nos espera é muito melhor do que isso. Tudo isso é passageiro. Eu oro todos os dias porque eu sei o quanto é difícil jovens e adolescentes se manterem firmes no caminho do Senhor. Às vezes é difícil para nós, porque o diabo ele tenta nos entristecer de toda forma. Todos os dias ele nos ataca. Todos os dias ele tem uma estratégia diferente para nos entristecer. Eu fico imaginando vocês com sonhos, a faculdade. Oh meu Deus, que lugar que se tornou perigoso para os nossos jovens. Mas a gente tem que orar, trazer no joelho: Jesus, cuide. Não deixe, Jesus, que o mundo corrompa. Não deixe que a semente do mal, meu Pai querido, venha corromper a mente dos nossos jovens. Mas que o coração e a mente estejam blindados pelo Espírito Santo. É só assim que nós vamos vencer. Não perca a essência do reino. Vamos lá para 1 João 2,15. Abram suas Bíblias. João 2,15 diz assim: não ameis o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo,
O desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos homens não vem do Pai, mas sim do mundo. Veja o que diz o texto. Eu vou repetir novamente para vocês ouvirem. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Nós não podemos amar o mundo. Aí você diz assim, fica difícil, né? Fica difícil, eu sei que é difícil. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil. Eu também já estive aí. Eu também já estive aí um dia no lugar que vocês estão. E eu não estou dizendo que é fácil. Em vez em quando a gente vê um jovem deslizando. Quando a gente tira o olhar de Jesus e coloca o olhar no mundo, não tem jeito. Oh, meus filhos, não tem jeito. A fé vai lá para o chinelo. Porque não existe super-homem, não existe super-mulher. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Não ame o mundo nem o que nele há. Não deixe que as coisas do mundo fale mais alto do que a palavra de Deus. Não deixe que as coisas do mundo enchem os olhos de vocês, iludam vocês. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos. Olha, nós temos duas cidadanias: cidadãos do céu e cidadão da terra. Mas a nossa prioridade é o céu. E sabe por quê? Porque isso aqui é passageiro, é por um tempo. E tem gente que tem um tempo muito curto. Você não sabe se vai morrer com 80. Você não sabe se vai morrer com 70. Você não sabe se vai morrer com 20, com 25. Tem gente que tem um tempo muito curto. E para aqueles que têm um tempo muito curto, Jesus já voltou, viu? Aí tem gente que diz assim, não, eu acho que Jesus vai demorar. O arrebatamento vai demorar. E outros dizem, isso é essa história de carochinha, desde que meus pais eram não sei quantos anos que diziam que Jesus, ele vai voltar. Não se engane. Não deixe que o diabo engane você. Não deixe que o diabo faça com você como fez com Eva. Eu assisti um vídeo essa semana que uma mulher ela ia pegar uma maçã para comer, a outra chegou e arrastou e disse, não, você não vai comer. Era bem interessante o vídeo. Mas se fosse eu, no lugar de Eva, teria comido a maçã. Claro que teria comido. Sabe por quê? Porque quando nós menos percebemos, estamos fazendo coisas que não agradam a Deus. Aí eu fico imaginando ele olhando de lá assim, meu Deus. Por que a minha filha ou o meu filho está fazendo isso? Está desagradando o meu coração. Mas mesmo assim ele nos ama. E aí ele puxa com cordas de amor. Eu quero dizer para você que essa corda de amor de Deus dói, viu? A Bíblia diz que ele puxa com cordas de amor. Eu quero interpretar essa corda de amor de Deus, viu? É para você não ir para o inferno, mas essa corda de amor quando ele puxa dói. E aí eu vou dizer para você, às vezes, você vai dizer assim, meu Deus, eu não acredito nisso não, que esse Deus de amor, esse Jesus que morreu na cruz, esse Jesus que diz que ama, que é graça, que é por misericórdia, é por tudo isso. Mas quando ele vê que o filho dele está querendo se perder, está querendo comer a maçã, aí ele puxa com cordas de amor. E às vezes essa corda de amor de Deus é um câncer. Não espere essa corda ser puxada. Às vezes essa corda de amor de Deus é você ficar sem uma perna. Porque Ele diz que é melhor que você entre no céu com uma perna do que com as duas no inferno. Então Deus, Ele faz como Ele quer fazer. Aí você diz assim,
Que Deus é esse? Pois é. É assim mesmo que Ele é. Mas Ele está puxando com cordas de amor. Porque Ele nos ama. Aqui no Reino Passageiros, vocês podem pensar que é só mais uma jovem. Mas como filhos herdeiros de um reino eterno, vocês são alguém que merecem. Que nasceram para influenciar na sua maneira de falar. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, tá? Vocês nasceram para influenciar na sua maneira de falar, de se vestir, de se comportar. Nós nunca podemos perder de vista a essência de quem nós somos. Cristão não anda por aí com o linguajar escandalizando o evangelho. Não saia deixando as marcas do inferno. Hoje eu ouvi essa frase, achei ela incrível. Não saia de um lugar deixando as marcas do inferno. Às vezes a gente até diz uma palavra em vez em quando, né? Mas depois aí o Espírito Santo começa a remoer lá dentro. Você não deveria ter falado daquilo. Foi feio. Mas aí a gente tem que ter a consciência de pedir perdão para o Senhor. Senhor, me perdoe. Aquele comportamento meu, eu sei que não te agradou. Aquela minha fala, aquela palavra que saiu da minha boca não agradou. E aí a gente tem que ter a humildade de pedir perdão, porque Ele nos perdoa quando nós entendemos que erramos. E aí eu quero dizer para vocês que vocês não percam a essência de cristão. É na maneira de se vestir? É na maneira de falar? As filhas do reino. Vocês lembram quando Esté foi se apresentar ao rei? Como foi que ela fez? Para se apresentar a Assuero, ela se vestiu das roupas reais. Mas espiritualmente ela jejuou e mandou o povo judeu jejuar 3 dias. Você está vendo a diferença? Você acha mesmo que Deus ele olha para uma filha do reino vestida de forma sedutora? Sejam sinceros com vocês mesmos, não sejam comigo. Sejam com vocês, façam uma análise. Eu vou dizer para vocês uma coisa, às vezes a gente comete erros, porque já aconteceu comigo. Eu botei uma roupa, cheguei aqui na igreja, a Elias olhou para mim e disse assim, que roupa é essa? Você hoje vai fazer o ofertório. Eu quase morro. Eu disse, não meu filho, eu tenho uma solução, eu boto um negócio da intercessão por cima. Já que eu sou intercessora, né? E quem não é intercessor? Porque às vezes a gente se esquece de olhar no espelho. Ou então até olha. Mas diz assim, eu tô tão linda. Mulher assim, minha gente. Nós somos vaidosas. E aí aquilo acostuma. Hoje eu estou linda, me olhei no espelho, mas eu estou sedutora. A roupa não está agradando, pode até estar agradando aos meus olhos. Eu posso até passar e as pessoas com seus olhares carnais dizem assim, como ela está linda. E Jesus olhando, não está não. Para mim não está. Para mim não está vestida como uma filha do reino. Aí eu lhe pergunto. É fácil? Não, meu amor, não é fácil. E eu, quando eu falo, nem que eu não pregue mais aqui. Quem liga? Mas mulher, quando bota um decote que os peitos ficam aparecendo, coisa linda, Jesus. Eu estou falando alguma mentira aqui? Não. A gente é assim, mulher é assim. Mas aí, as filhas do reino não é assim. Não é assim que as filhas do reino se comportam. Não é assim que as filhas do reino se vestem. As filhas do reino se vestem com roupas reais. Para entrar na presença de Assuero e ser desejada por ele. E quem é o nosso rei? O nosso rei é Jesus. Aí eu lhe pergunto, mas
Jesus já morreu na cruz, já pagou o preço, já venceu Satanás. E precisa a gente jejuar, precisa. A gente precisa jejuar, a gente precisa orar todo dia. Sabe por quê? Porque Satanás não dorme. A Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia não mente. Você tem que sair e pedir a Deus, corte todo o laço de morte, porque Satanás está de olho em você. É a Bíblia quem diz, não é eu não. Cuidado com a maneira como você fala. Nós somos luz. Nós somos filhos do reino. Filhas do reino. Cuidado da forma como você anda. Como você se veste. Cuidado onde você vai. Quem posta nas redes sociais, logo no outro dia a gente sabe. Aliás, no outro dia não, 10 minutos a gente já vê. Se postar no Instagram, 10 minutos a gente já vê. Todo mundo já sabe onde está. Mas existe aquele que não posta para se esconder. Eu só quero fazer uma pergunta para vocês. E vocês vão para casa pensando nisso. Já vou terminar. Se Jesus voltar e a pessoa estiver lá em Luan Santana, maravilhoso, meu Deus. Se Jesus voltar nessa hora, para que reino você vai, minhas filhas e meus filhos? Me digam, me respondam. Vocês não vão ouvir nem a trombeta tocar. O trio elétrico é tão alto que vocês não vão ouvir. Primeiro porque os ouvidos de vocês estão focados em Luan Santana. Eu estou citando o exemplo de Luan Santana porque ele vem. Mas eu poderia citar outros, Solange, sei lá mais das quantas. Então é preciso que a gente tenha cuidado. Agora, o mundo precisa que você se apresente como verdadeiros e verdadeiras princesas e príncipes do reino eterno. Vamos lá para Daniel. Abram lá em Daniel, vamos. Já estou acabando. Daniel 1, 8. Veja o que Daniel fez. E Daniel era jovem, viu? Segundo alguns pesquisadores, diz que ele tinha 17 anos. E não pense, não venha para cá me dizer, como uma vez eu já ouvi crentes velhos, viu? De anos e anos de cristão dizer: ah, não, mas no tempo de Daniel era diferente, era mais fácil. Quem disse que era mais fácil? Agora só porque tem celular, tem tecnologia, tem não sei o quê, tem... não é? Tem Instagram, Facebook, bererê, barará. WhatsApp. Quem disse que era mais fácil? Não era não, viu? Cada época enfrentou a sua dificuldade. Cada época o jovem enfrentou sua dificuldade. Vamos lá? 1:8 de Daniel. Veja o que diz. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Eu vou fazer uma pergunta aos jovens. Se você fosse convidado, o prefeito Sérgio Reis ou o governador Fábio Mitidieri mandasse: pastor Sid Clay, mande aí um jovem inteligente da sua igreja para que faça parte aqui, lá do palácio. O pastor Sid Clay ia escolher, né? Ia mandar ou uma jovem ou um jovem. E quando chegasse lá, ele dissesse: você vai comer na minha mesa, você vai beber tudo que eu bebo, vai participar de tudo que eu participo. Meus filhos, logo a soberba entrava.
Meu Deus, eu não acredito. Está no palácio com Fábio Mitidieri. A minha pergunta é, você teria realmente coragem de dizer aos funcionários que era responsável por todo este banquete: eu não vou participar de nada que o governador participa. E durante 3 vezes ao dia, se pôr de joelho, orando, lendo a palavra. Vocês iriam se manter mesmo firme nesse propósito? Com tanta coisa, com tanta riqueza à disposição, com tanto carro de luxo, com tanto passeio, com tanta festa, com tanta coisa, com tanta mulher, se for homem, tanta mulher, se for mulher, com tanto homem bonito. Não sejam hipócritas, tá? A pior coisa do mundo é a hipocrisia. Com tanto homem bonito, porque são selecionados os mais bonitos. Porque meu marido era policial e quando eu vi aqueles carros, eu disse assim: meu Deus, ele escolhe os melhores policiais, os mais bonitos, e coloca para ser o segurança. Não sejamos hipócritas de dizer que são homens feios, porque não são. Mas aí é onde mora o perigo. É aí onde nós cristãos somos testados. Se nós somos crentes, se nós somos cidadãos do céu, se nós vivemos o reino ou não. É por isso que eu estou dizendo para vocês, jovens e adolescentes, é difícil. É muito difícil. E outra coisa que eu já acabei. Não pense. Cantar, todo mundo canta. Mas existe uma diferença. Se esse louvor está rompendo o céu dos céus e chegando nas narinas de Deus como cheiro suave e agradável. Outra coisa que eu quero dizer, unção, você só adquire no joelho. A oração para Deus não precisa só estar de joelho não, viu? Você pode tirar o chinelo dos pés, entrar no quarto e orar em pé. Ore caminhando. Ore de joelho. Ore sentada. Mas ore. Você está pensando que eu... E quando eu digo isso com toda a sinceridade, eu não precisaria dizer isso para vocês. Sabe, aqui no meu coração, aqui dentro, não existe lugar ainda para olhar para um homem e desejar. 8 meses ontem que meu marido morreu. Não existe, porque eu ainda amo meu marido. Você acredita nisso? Eu sei que se um dia eu casar, vai ser de Deus, vai ser tudo Ele. Mas você sabe por que foi que eu venci? Porque um dia eu estava tão triste, tão acabada, tão arrasada, que eu disse: meu Deus, eu não acredito nisso não. Eu entrei no quarto, fiz bem assim: agora é eu e o Senhor. Sentei na cama, bati assim: agora é eu e o Senhor. Sei que está aqui. Se o Senhor levou, foi porque o Senhor quis. Porque por 2 vezes eu botei meu marido em coma dentro do carro e chegou em Aracaju vivo. Não foi nem na SAMU, foi dentro de um carro, do nosso carro, em coma. E chegou vivo no hospital da polícia. E dessa vez não deu tempo. Então foi porque o Senhor quis levar. Então me ajude a viver. Me ajude a sair desse poço de tristeza que estava me destruindo, querendo me matar. Alguém pode até olhar para mim e dizer assim: meu Deus, como ela está feliz. Eu estou mesmo. Eu preciso estar. Porque a tristeza não faz parte. Não faz parte do reino celestial. Eu preciso tocar em frente. Mas é o Espírito de Deus quem se encarrega disso. Nós não temos forças em nós mesmos para isso. Jovens e adolescentes,
A prova de fogo de vocês, todo ano, é esse São João. Porque é festa em toda esquina. É festa em toda esquina. Mas tenham cuidado. Não deixe se influenciar com o mundo. Porque tudo que está no mundo vai passar. Tudo. Tudo que está no mundo vai passar. Jesus vai voltar e vai acabar com tudo isso. E os filhos e as filhas do reino vão para o reino celestial. Que ele disse, ele disse, olha, eu vou para meu pai. Eu vou preparar a morada. E eu voltarei para buscar. E o tempo está próximo. Ele virá nos buscar. Porque se assim não fosse, o que nós estaríamos fazendo aqui? Com tanta festa lá fora. Mas é preciso que a gente renuncie o mundo com as suas iniquidades para ganharmos o reino celestial. Amém? Obrigada. Deixa eu orar por vocês, né? Pai querido e amado, eu quero te render graças, meu Senhor. Eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui em tua casa, pelos jovens, pelos adolescentes, por aqueles que são casados, por todos que estão nesta casa. Eu quero apresentá-los ao Senhor. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja. Espírito de Deus, encoraje-os. Espírito de Deus, fortaleça cada um deles. Não deixe que a corrupção do mundo corrompa as mentes e o coração. Blinde a mente. Blinde a mente de cada um deles. Blinde o coração, Espírito Santo. Pois eles não irão conseguir sozinhos. Espírito de Deus, tu sabe que eles não vão conseguir sozinhos. Eles precisam que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os ajude, que pegue na mão. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo por cada um deles. Não deixe que eles peguem um atalho. Não deixe que eles se desviem do caminho. Não deixe que as coisas do mundo sejam mais atraentes. Pai, em nome de Jesus, santifica os olhos. Santifica os olhos, Pai, dos jovens, dos adolescentes, os nossos olhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.